Boa noite. Eu sou o editor-chefe do periódico Brasileiro de Anestesiologia. Estamos aqui no nosso primeiro webinar organizado pelo Periódico Brasileiro e ficamos muito felizes em ter vocês aqui nesse evento. Como vocês sabem, nós estamos fazendo algumas revisões de manuscritos conduzidos pelo board do nosso periódico. E nós estamos trabalhando duro para produzir novos materiais que criem conexões entre os pesquisadores, leitores e responsáveis pelas publicações em nosso periódico. Como vocês lembram, nós estamos publicando também alguns materiais para a nossa plataforma de redes sociais. Nós podemos compartilhar alguns dos nossos achados e estamos regularmente produzindo alguns podcasts que estão sendo acessados com muita frequência pelos leitores mundo afora, e recentemente nós temos produzido alguns vídeos contendo informações fornecidas pelos autores, discussões dos autores, onde os seus achados e os comentários com comentários sobre os nossos artigos. E desde a pandemia em 2020, nós começamos a organizar webinars mensais dedicados especialmente a tópicos relevantes em ciência em geral e também sobre processos editoriais em geral. Hoje nós vamos ter um encontro muito especial. Esse é o nosso terceiro evento internacional desde o começo de 2020, e neste evento nós teremos a presença do Dr. Ben William Moll, e o título desse webinário é "Nós finalmente temos os dados, mas são eles verdadeiros?" Então, esse é um tópico muito relevante que nós temos que debater de uma maneira mais profunda, e é uma grande oportunidade ter um especialista muito relevante nesse campo para debater conosco e nos ensinar como analisar dados de maneira apropriada e como detectar pesquisadores que não estão seguindo os corretos procedimentos para fazer ciência. Bom, eu queria falar um pouco sobre o background do Dr. Ben. Dr. Ben, ele concentra-se na organização de pesquisa multicêntrica em obstetria e fertilidade. Os seus tópicos vêm da sua prática diária. Ele nasceu na Holanda e estudou medicina na Holanda também, e trabalhou num consórcio holandês para a saúde da mulher, que produziu muitos achados importantes. E ele trabalha na Austrália e trabalha em uma universidade na Austrália desde 2018, e ele continua a desenvolver relações extensas com universidades na Ásia e colaborando também com as redes europeias. O Ben, ele foi mentor de mais de 100 estudantes e publicou mais de 15 mil artigos em periódicos de alta qualidade. Isso é impressionante. Então, o professor Ben, é uma grande honra tê-lo conosco aqui nesta edição. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento conosco nesta noite. Então, por favor, compartilhe a sua tela e comece a sua apresentação. Muito obrigado, professor Schmidt, pela sua gentil apresentação. Eu estou aqui falando de Melbourne, então só queria confirmar se vocês conseguem ver os meus slides e se conseguem me ouvir bem. Ok, perfeito. Bom, esse é um tópico muito importante, ao qual me dediquei muito, não é? Desde os últimos, digamos, os últimos anos mais recentes. E também gostaria de destacar que esse é um trabalho em progresso. Então, nós estamos trabalhando ainda sobre esse artigo, sobre esse tópico, e queríamos o feedback de vocês. E eu acho que a gente pode ter já tivemos alguma interação aqui já tive interação com o Dr. André em muitos casos, e também o Michel, eu acho que ele, né, aí da sociedade de vocês, pode lidar muito bem com esse caso aqui, pode colaborar muito bem com esse tópico. Então aqui são os meus conflitos de interesse, enfim.
eu venho aqui trazer as minhas próprias experiências, né? Na verdade, não tenho muitos conflitos de interesse e gostaria muito do seu feedback. Bom, então, na pesquisa, nós temos que saber que tem uma certa faixa de coisas que podem andar mal, né? Eventos não esperados que podem acontecer e nós precisamos nos prevenir contra esses eventos quando fazemos ciência. E, bom, e dentro das coisas que vão certo e vão errado, a gente tem um espectro de eventos eh, inesperados, inadvertidos, ilegais, e tem a questão da fabricação de dados, né? E, e aí a gente vai dar alguns insights aqui de como as coisas podem ser feitas de maneira melhor e, e existe esse espectro, essa faixa, desde o erro, a falha, e existe dentro desse espectro das fabricações que pode ser facilmente detectada, mas existem algumas que não pode ser muito bem detectada. Professor, desculpe interrompê-lo, mas eu acho, assim, eu não consigo ver o próximo slide. Talvez o senhor tentou mudar o slide e a gente ficou no primeiro slide, paramos no primeiro slide. Bom, agora a gente vê o primeiro slide, o título da sua palestra. Então, o seu slide não está no modo apresentação, no modo tela cheia, talvez seja algo nesse sentido. Bom, o senhor falou dos seus disclosures, né, dos seus conflitos de interesse, mas bom, eu vou tentar novamente. O que você vê agora? Veja a mesma tela. Ou talvez o senhor esteja usando duas telas, às vezes o problema é esse. Talvez seja isso, enfim. Bom, eu vou fechar aqui o PowerPoint e abrir de novo. Sem problema, doutor. Fique à vontade, resolva essa questão técnica e depois continuaremos. Bom, agora você vê o meu slide de início. Agora está no modo full. Pronto, agora está. Pronto, agora está andando. Agora sim, está passando. Bom, eu estava falando sobre a observação incorreta, fabricação. Acho que era neste slide aqui. Então passei para a questão da medicina baseada em evidência. Vocês estão vendo, né? Perfeito, ok. Então, bom, eu sou fascinado pela medicina baseada em evidência, porque eu acho que isto torna a medicina algo muito melhor. E as bases disso vêm do Dr. Guyot e do Dr. Sackett, da Universidade Canadense McMaster. E, e eles fizeram, enfim, essa medicina científica. Chamaram isso de medicina científica e, bom, não era um nome muito apropriado, porque dava a entender que a medicina não era científica antes disso, então mudaram a sua abordagem para medicina baseada em evidência. E então eu fui dito que esse trial aqui, sobre pólipos, por exemplo, pólipos endometriais. Bom, se você estiver com um paciente com inseminação intrauterina, e aqui também sobre miomas submucosos. Então, se nós prestarmos atenção nos dois abstracts desses dois estudos, o primeiro estudo é da Espanha, com 215 pacientes, 93 deles grávidas e 64
ocorreu o pólipo em 64 dessas 93 grávidas. Então, 64 no grupo de estudo, 29 no grupo de controle. E, bom, e aí daí nós podemos abordar a tabela da linha de base de um estudo egípcio, ou seja, com as idades mínimas de pacientes eram exatamente as mesmas, ou seja, o estudo espanhol com os mesmos e exatos dados de um estudo egípcio e a distribuição dos pólipos e miomas exatamente igual. Então, o que aconteceu aqui é que o estudo espanhol estava ok, mas eu acredito que o estudo egípcio pegou os dados do estudo espanhol e colocou isso para uma outra, enviesou isso para uma outra doença. E esse outro artigo, e bom, e aqui nesse Fertility and Sterility, nesse periódico, houve uma retratação. E eu não acredito que isso foi uma duplicação, não. Mas isso é fabricação de dados propriamente dita. E esse estudo foi publicado aqui bom, depois dessa retratação, não existe mais nenhum sistema em nenhum outro sistema de detecção em outros periódicos. Então, todos os outros periódicos onde esse artigo foi publicado estão desavisados. E então eu fiz aqui uma marcação, coloquei um flag nos autores e eles, enfim, e acabaram mudando os dados, porque depois, enfim, tentaram apagar as provas dessa fabricação. E então, um estudante da Holanda veio para mim, e veio até mim e me disse, bom, ela estava estudando PCOS e eu disse para esse estudante, olha, acho que você tem que dar uma olhada boa aqui nessa sua revisão. E depois esse estudante veio até mim e disse, olha, eu procurei nos estudos de Badawi e os números na tabela têm grande similaridade, não são iguais, mas nesses pontos verdes que vocês veem e, e são iguais, e os pontos vermelhos mudam apenas um dos dígitos. Então, houve aqui novamente uma cópia, ou seja, diferentes intervenções, diferentes amostras e diferentes estudos. Então, esse não é o mesmo estudo apresentado duas vezes, é fabricação de dados novamente. Aqui tem um outro exemplo. Nós fizemos aqui uma tabela estilo matriz, aqui de novo do Badawi e Lambert. O verde significa similaridade, alguma similaridade, e o vermelho significa similaridade muito alta, que você não pode explicar ao acaso, e não somente nas tabelas de baseline, mas também nas tabelas de resultados. E, então isso despertou a minha atenção para esse tema, e aí eu comecei, enfim, a ficar procurando por isso em outros periódicos, por artigos desse tipo. E, bom, nós fazemos ciência, nós publicamos, e as pessoas até fazem diretrizes usando essa informação. E, e o Badawi, mencionado aqui, coincidentemente, vem da Universidade de Shawkir, onde eu estudei. E aqui, de Shawkir, na mesma universidade que o Shawkir estudou. Shawkir e Badawi, dois médicos pesquisadores. E aqui um caso aqui que eu encontrei do Shawkir, com uma série de dados aqui também, presumivelmente fabricados. E estratégias para detectar a fabricação. Então, é importante que nós entendamos que se nós
estivermos apenas olhando os artigos, é muito difícil de provar. Então, se bom, a prova real vem dos dados dos indivíduos das pesquisas, né? Porque é muito difícil fabricar dados dessa maneira tão que ressalta tanto aos olhos de maneira que você não vá perceber. Então, isso veio esse aqui é um artigo que é da revista Nature, de 3 anos, do Andrew Gray de Oakland. E tem uma checklist aqui que foca especificamente em trials randomizados, ensaios clínicos randomizados. E aqui tem uma visão geral que nós podemos verificar. Podemos dar uma olhada aqui em algumas reflexões anteriores ou preocupações, ou seja, toda uma sequência do registro dos ensaios clínicos, ética, o grupo do autor, os métodos, enfim, uma série de informações plausíveis aqui, etc. Então, tipos de itens pelos quais você pode procurar e eu também fiz uma checklist, eu mesmo, e coloquei um link aqui para essa checklist no chat, se vocês quiserem acessar, mas a nossa checklist diz basicamente que se você vir um papel, um artigo e com esse tipo que gere esse tipo de suspeita, bom, tem que se perguntar, tem que se questionar da data de registro, questionar a data de registro, ver se ela bate com a data de publicação. E no grupo de autores, nós vemos aqui também um pequeno número de autores com importantes publicações. A plausibilidade das intervenções, por exemplo, o time frame também, ou seja, por exemplo, pessoas que tentaram ficar grávidas depois de IVF, mas reportaram que, ou seja, um grande número de bebês nascendo logo depois, porque, enfim, nós precisamos de 9 meses ainda, não é, para que uma criança nasça. Então, as taxas de dropout, ou seja, de abandono, e você tem que encontrar dados plausíveis sobre isso, as características de baseline, ou seja, características não serão significantes se os estudos forem randomizados, mas elas podem ser bastante parecidas. E, finalmente, os resultados, né? Resultados obtidos, se são bastante parecidos. Bom, usando essa lista de verificação, isso está numa revisão da Cochrane Library, então ela não é totalmente minha, eu não estive envolvido no feitio dessa checklist, mas nós podemos ver aqui 99 registros, perdão, 143 artigos. De 143 artigos, nós temos 40 que falharam no teste de integridade. Ou seja, de 99 estudos, 30 foram classificados como classificação suspensa, né? E uma coisa importante, quando o tópico é muito sensível, uma vez que o tópico é muito sensível, é que nós temos que evitar a acusação, não é, direta de que as pessoas estão fabricando dados. A acusação de fabricação direta, isso pode gerar um desgaste desnecessário. E uma solução pode ser justamente se o artigo não é confiável, então nós podemos colocar aguardando classificação.
Então a Cochrane está usando essa solução no momento para não usar a terminologia não confiável ou dados fabricados. E outro tema sensível, delicado, não é, são, e isso vem de certos países específicos. Bom, e nesses dias é complicado nós estigmatizarmos pessoas que vêm de determinados locais, mas se nós calcularmos, seja no meu campo aqui de trabalho, que é o meu campo de trabalho, enfim, o número de RCTs, de Randomized Controlled Trials, e de onde eles vêm e os recursos que tem nesse país, quer dizer, o Irã e o Egito estão produzindo bastante RCTs numa taxa bastante alta em comparando, né, com os Estados Unidos e outros. E isso, bom, gera causa uma certa estranheza, enfim, fazemos essa. O Irã está aqui e o Egito estão com alta taxa de produção de RCTs e o PIB desses países, enfim, não é, digamos assim, considerável comparando com outros grandes países da Europa e dos Estados Unidos. E aqui nós temos aqui nós temos esses dados aqui que vêm de um website e os grandes produtores de RCT são China, Rússia, Irã, e Malásia, Egito, quer dizer, números muito altos para certos países, digamos assim, de onde não esperaríamos que viesse tanta produção científica. Então, mas eu acredito que nós não devemos fechar os olhos, apesar de não querer gerar nenhum estigma, que isso vem de certos países mais do que de outros países. E como investigar, então, de maneira mais profunda? Muitos de nós vemos um artigo fora do contexto do autor, não é? E eu mostrei para vocês vários exemplos aqui de autores que estão copiando tabelas inteiras de outros artigos e quando nós podemos ver, bom, quantos estudos aquele autor está fazendo ao mesmo tempo e quantos RCTs já registrou esse determinado autor e talvez já registrou 60 ou mais RCTs que não publicou. E nós podemos ver a diferença nas características de baseline. E nós podemos notar alguns padrões estranhos nas linhas de base. Aqui, novamente, outro autor, que é um exemplo de cópia de dados. E aqui é um autor chamado Madiet, que tem aqui taxa de nascimentos exatamente igual, Majid, com a sua população. Bom, temos aqui uma população no seu primeiro estudo com a média de 32 anos e outro com 24 anos e com resultados exatamente iguais. Então é muito estranho que nós tenhamos essas diferenças. O último artigo desse autor relatou a altura média de mulheres com 1,73, 1,73. A não ser que ele tenha feito uma amostra com o time nacional de vôlei do Egito, né, essa média de 1,73 para o Egito, para as mulheres egípcias, está estranha. Então aqui nós temos as características da baseline, as características de baseline para os RCTs têm que estar bastante próximas, mas não tão próximas. Se nós acharmos então aqui essa distribuição dos valores de P
E aqui estamos aqui ponto 1, se estiver entre ponto 1 e ponto 99, aqui é do Badawi, 50% dos seus valores de P nas tabelas de baseline está perto de 1 ou é 1. Então nós esperamos esse tipo de distribuição. Nós não esperamos esse tipo de distribuição na realidade. E aqui a cor vermelha significa registro, azul submissão. Então, às vezes nós pensamos que o autor já faz pesquisa há muito tempo, mas a verdade é que essa figura é do Dr. Resek, e isso ainda é ainda mais interessante. Nós pensamos que esse autor aqui está fazendo uma série de estudos, mas na verdade esses aqui são não RCTs, non-RCTs, ou seja, não registrados. E 70% dos RCTs desse autor, eles levam um ano, ou seja, vão de dezembro para dezembro, junho até junho. Isso na prática não acontece. Registro dos ensaios clínicos, muito importante. Se você tem um artigo ou uma revisão, sempre, se você está lendo uma revisão, sempre procure pelo registro do ensaio clínico. E isso vai ajudá-lo, enfim, a ver o que esse autor tem feito. E eu tinha algumas preocupações sobre esses estudos desse autor, e tinha uma série de estudos registrados, mas não completados e já publicados. Que é algum estudo com o uso dos dados originais. Esse estudo capturou minha atenção com a sildenafila, né, o Viagra, para oligohydramnios. E o estudo tinha uma amostra de mais de 200 pacientes, recrutou muito rápido, e a gente não precisa, de novo, não precisa acusar, nós podemos fazer uma denúncia anônima. E então eu peço pelos dados originais, procuro pelos dados originais, e eles dizem, olha, nós não podemos compartilhar, nós temos os dados, mas eles não, o autor diz que não pode compartilhar. Então, esse aqui é o e-mail aqui em resposta ao meu e-mail do Dr. Maher, e ele simplesmente, enfim, não compartilhou os dados, e aqui é o conjunto de dados perfeitamente organizado em termos de bebês com pH baixo. Bom, isso pode até acontecer, na verdade, mas quando nós olhamos ao índice de fluido amniótico, 4.9, 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.4, e assim por diante, e isso acontece, enfim, por muitas variáveis, na verdade, mas isso mostra que tem uma coisa muito errada, e essa universidade, então, disse que os dados não estão disponíveis para estudos de mais de 2 anos atrás. Ou seja, outro problema é que dentro do processo de investigação, nós temos que apelar às universidades onde esses pesquisadores trabalham, mas algumas dessas universidades são totalmente corruptas. Essa carta aqui foi assinada pelo professor Candil, que eu acho que essa assinatura também foi fabricada, ou, aliás, que trata-se também de um fabricante de dados. Outro estudo aqui com mulheres, e se nós pegarmos aqui a taxa de nascimento e a idade gestacional, todos os bebês nasceram com menos de 32 semanas e com menos de 1.500 gramas.
E os bebês com mais de 1.500 gramas nasceram aí com 41 semanas, enfim, isso nunca acontece. Então, outro estudo aqui, eh, e qual é? Bom, bom, eu mencionei aqui várias maneiras de detectar a fabricação de dados e basicamente nós temos que nos perguntar, começa assim, simples assim, esses dados são realmente verdadeiros? E então, se você é um editor, se você é um revisor, sempre pergunte-se a si mesmo se os dados são verdadeiros, são plausíveis, e daí podemos pedir aos autores os dados da pesquisa e aí descobriremos se os dados são fabricados ou não. Ahm, bom, e claro que temos poucas pessoas que querem ter esse trabalho de marcar, de colocar um flag em artigos problemáticos. Aqui é um. Bom, e outra maneira de dar uma verificada nesse tema é quando vemos aqui o periódico de anestesia e e nós perguntamos então se se esses pretensos publicantes querem publicar ou compartilhar os dados. E nós temos aqui alguns dados dos estudos chineses com dados falsos, 48%, por exemplo. E passando aqui para o meu campo antigo, uma outra maneira aqui de da review da Cochrane. Esse aqui é um review da Cochrane para com os estudos aqui em relação ao nascimento, e aqui temos um report desses estudos com 50% de redução, e aqui é uma análise dos indivíduos. E o que aconteceu aqui é que somente 31 de 49 estudos recentes bom, têm compartilhado dados, e quem compartilhou? Europa, 9 de 10, Estados Unidos, Brasil, 1 de 2, a Ásia do Sul, 2 de 4, a Austrália, 1 de 1. Mas o problema, novamente, é aqui no Oriente Médio, que tivemos aqui apenas uma minoria compartilhando os dados. E, e então aqui fazendo uma revisão nos dados fornecidos, tivemos aqui resultados diferentes. E lesão endometrial em mulheres, por exemplo, aqui numa revisão que tratada com IVF, tivemos aqui um acesso aqui a uma avaliação da qualidade desses dados, e tivemos aqui os confiáveis 11 de cada 29 e 7 de 29 tivemos alta probabilidade de problemas, e tivemos aqui as pessoas compartilhando os dados. Pessoas com os estudos problemáticos não quiseram compartilhar os dados dos seus estudos. Tratamento de hemorragia, o mesmo problema. Aqui é a causa número 1 de problemas no nascimento. Aqui tivemos aqui esse artigo aqui, né, de revisão da lesão endometrial. Então, o que nós pensamos é que 30% dos RCTs, pelo menos no meu campo, 30% de todos os artigos na minha área, estimamos que tenham dados fabricados. E como nós lidamos, então, com a fabricação? Bom,
Bom, aí já é toda uma outra história, aí já são outros 500. Então, alguns artigos são retratados, alguns periódicos fazem retratação, outros expressam algum tipo de preocupação, mas a maioria simplesmente fecha os olhos. Por exemplo, os artigos do Badawi e do outro seu colega não tiveram retratação, apesar de fortíssima evidência de fabricação de dados. E quando nós pedimos os periódicos para investigar esses artigos, nós frequentemente ouvimos que não existe esse interesse. Aqui são os estudos sobre hipertensão na gravidez, e que é a causa de mortalidade número 2 no mundo, depois da número 1, que é a hemorragia. 500 mulheres aqui nesse estudo randomizado aqui, do Mohamed Salama, o autor principal, usando metildopamina. Bom, e aqui, bom, temos uma questão aqui ética muito grave nesse trabalho, e tivemos títulos bastante semelhantes, publicados aqui nesse outro periódico, usando a mesma ilustração, apenas com a única diferença, e apenas com uma diferença pequena, e esse autor aqui, ele alegou que o estudo tinha sido feito no mesmo hospital e por isso os dados eram tão parecidos. Mas vejam aqui, esse é o artigo 1, esse é o artigo 2, do Salama no canto superior esquerdo e do Resk no canto inferior esquerdo. Vejam a cópia de dados bastante evidente. E outra coisa bastante notória é que todos os dados nesse artigo quer dizer, por exemplo, são inteiros, são números inteiros. E nós não temos esses dados, por exemplo. Aliás, são iguais, ou seja, 32 observações, os dois artigos. E aqui é um outro artigo sobre hipertensão, eficácia comparativa de antihipertensivos orais. Bom, saber é como se o editor desse periódico soubesse, e tivesse um avião na mão, que era o seu periódico, e soubesse que o software desse periódico está errado e vai levar o avião à queda, mas ele simplesmente não tomou nenhuma atitude. E acredite ou não, esse é o mesmo autor, e veja o que ele está fazendo aqui com esses dados. 164 em cima muda para 264, de 35.22 vira 34.22. Na minha opinião, esse Resk, está fabricando simplesmente tudo. Se aqui esse outro autor, Dr. Kumar da Índia, e aqui com dois grupos de RCT, dois grupos com dados exatamente iguais, não é? Se nós olharmos aqui para os dois dígitos, ou seja, ele não se dá nem o trabalho de mudar os dígitos depois da vírgula. Bom, e aqui a resposta dos editores. Eu acredito que o que está acontecendo é que os editores estão vendendo, né? Então a resposta: nós não temos tempo para isso, o nosso periódico recebe 80 submissões por semana e temos especialidade, isso existe em todas as especialidades, em todos os países,
Nós não podemos, sabe, lidar com toda reclamação que chega, seja paciente, etc. E aqui nós vemos o tempo de decisão desses periódicos, né? Depois de um ano, 25% dos casos, né, tem uma decisão, né, muito rápida. Bom, os meus artigos, eles, os meus próprios artigos também são investigados, porque, na verdade, as pessoas estão me perseguindo, não é? Tentando analisar os meus artigos em busca de fabricação e recebo esses e-mails, digamos assim, meio desaforados e as pessoas sabem que eu as estou acompanhando seu trabalho e ficam chateadas comigo. Aqui é de um periódico aqui de anestesiologia, esse artigo aqui é do Brazilian Journal of Anesthesiology, e eu escrevi para o Dr. André Schmidt e, e eu acho que seria muito respeitoso para todos os, assim, é de muita deferência quando um periódico me responde que há interesse em investigar a questão da fabricação e, e, e eu realmente não entendo por que um periódico não poderia realmente investigar esse tipo de problema. Então, a fabricação, como as mensagens finais, a fabricação está aí, a medicina é como se tivéssemos os jogos, comparando-se ao esporte de competição, eu acredito que a taxa de fabricação nos RCTs tem uma faixa de mais de 30%, no mínimo 20%. Nós podemos detectar a fabricação e os desafios maiores estão no nível governamental. E dito isto, eu passo a palavra de volta para o Dr. Schmidt. Muito obrigado, professor. Sua apresentação foi bastante marcante. O senhor nos apresentou dados bastante desconcertantes, né? E o senhor nos deu o tamanho do problema, a dimensão do problema, ou seja, o problema existe, é real, e há estratégias. Se nós quisermos abordar realmente esse problema de maneira séria, existe uma maneira, e eu acredito que a sua palestra aqui está ajudando a mudar um paradigma. Então foi bastante marcante. E nós começamos a receber aqui algumas perguntas. Nesse ínterim, enquanto recebemos perguntas aqui dos autores, dos participantes, melhor dizendo, talvez eu poderia aqui fazer algumas perguntas. Uma é relacionada a como detectar a fraude e a fabricação. O senhor, claro, nos mostrou como analisar tabelas, mas o senhor sabe que é difícil quando nós temos o quadro geral, ou seja, quando nós não vamos profundamente nos resultados nas tabelas, quando nós vemos somente os resultados principais. Bom, temos que ter um olhar muito preparado para detectar de maneira tão rápida. Mas existem softwares, inteligências artificiais que podem analisar os artigos e detectar a fabricação de dados, assim como temos já para o plágio? Bom, isso está sendo desenvolvido, mas ainda não está, digamos, funcional. Eu não estou tão preocupado, mas porque se você estiver realmente preocupado com isso, ou avisado
você vai encontrar as discrepâncias nos dados. Hum, Nós encontramos aí em 2 anos uma série de 500, de 22 de 500 RCTs em um centro, ou seja, e a coisa é, nós não podemos relaxar da submissão do artigo, ou seja, aceitar os artigos de maneira muito condescendente. Se você estiver desconfortável em aceitar aquele periódico, apenas mande um e-mail para o autor, mande-me e exigindo os dados originais. E teve um grupo do qual eu tenho ciência que desenvolveu um algoritmo que talvez em breve vai poder detectar dados fabricados. Bom, mas tudo isso, enfim, tudo isso tem ajudado. Esses algoritmos vão ajudar muito, mas eu tenho trabalhado com isso já há algum tempo, algum par de anos, e tenho achado bastantes artigos, mesmo sem ajuda computacional. E, e teve um editor que me disse: olha, nós não estamos mais vendo essas submissões problemáticas, ou seja, depois que eu levantei a problemática, existe já uma natural dissuasão para que as pessoas publiquem, ou seja, basta que nós levemos a sério essas denúncias. Realmente, professor, nós recebemos alguns artigos e quando os resultados são muito bons para ser verdade, ou o número de pacientes, número da amostra hum, exageradamente alta, isso chama a nossa atenção. Quando recebemos, às vezes, um artigo interessante que parece suspeito, então, antes antes de ir para a revisão, o senhor acha que a gente tem que pedir para os autores para nos mandar os dados originais? Olha, eu acho que sim, eu acho que é por aí. Olha, então, eu acho que eu colocaria nas regras já do periódico que os dados podem ser requeridos em qualquer momento. Então, olha, os autores vão estar avisados de que vocês de que o artigo, de que o periódico pode pedir os dados a qualquer momento. Isso faz parte das regras. Então, se você debater com o seu conselho editorial, para que as regras para submissão sejam colocadas dessa maneira, ou seja, colocar isso como uma regra, por exemplo, os dados da pesquisa, os dados originais terão que ser submetidos após a aprovação, algo desse tipo, pode ser muito, muito efetivo. E isso é muito importante, toda essa preocupação é muito importante para influenciar as práticas clínicas. Ou seja, se nós se nós continuarmos fabricando pesquisa básica e revisões, enfim, isso vai afetar bastante a prática, isso pode vir a afetar a prática clínica. E para os fabricantes, ou seja, os RCTs são perfeitos porque o score é alto e aí a fabricação de dados não vai, digamos, não vai ter muitas consequências. E os RCTs são caros, né? Nós fazemos estudos observacionais, retrospectivos e vários outros. Mas se eu quiser fazer um RCT, por exemplo, então eu preciso de dinheiro, então o número de RCTs que uma pessoa normal e honesta vai produzir vai ser muito menor do que estudos observacionais. Mas quando estamos falando de fabricação de dados não custa nada. Então os autores fazem um. E essa é a minha explicação, pela qual vemos muitos mais RCTs fabricados. A minha estimativa é que de toda a pesquisa médica, 2% é fabricado, mas
mas 30% de total de RCTs. 2% de toda pesquisa médica, mas dentre os RCTs, 30%. Bom, tem alguns artigos, por exemplo, que indicam o viés da publicação, negativos versus positivos. Nós temos já esse viés da publicação, imagine, né? Toda publicação tem o seu viés, imagine quando você tem dados fabricados. Bom, mas a fabricação de RCTs, enfim, é porque vende melhor. Nós não vamos fabricar nada que seja difícil de vender. Nós vamos. Um RCT, ele é atrativo, né? E esse conflito de interesse que nós temos, por exemplo, como pesquisadores, sim, talvez mundo afora, nós recebemos mais financiamentos quando nós temos mais publicações, quando nós temos mais RCTs publicados, quando nós somos considerados importantes. E aqui no Brasil, por exemplo, é difícil receber financiamento para pesquisa e nós temos que publicar muito, enfim, para conseguir receber. E isso é difícil digerir para alguém que só faz ciência. Se você não for totalmente honesto, talvez você escolha, digamos, esse caminho, entre aspas, mais fácil, e aí daí comece a produzir dados falsos ou manipular os seus dados para ter resultados positivos nos seus trabalhos e, consequentemente, publicar mais e, consequentemente, receber mais financiamento. Se nós pensarmos que nós podemos pensar, seria muito importante pensar em mudar essa lógica, não é, de financiamento, essa lógica comercial, digamos assim, mudar essa filosofia. Realmente nós deveríamos sim valorizar a pesquisa de maneira diferente. Muito mais valor em termos da sua importância do que em termos dos seus resultados comerciais. Então, eu acho que nós temos um sistema que incentiva de maneira errada e o nosso próprio sistema, como esse sistema que você bem mencionou, ele oportuniza a fabricação de dados. E o que acontece é que nós temos que enfim, o sistema faz com que uma série de pesquisadores tenha que fazer coisas impossíveis para poder fazer ciência. Todo estudante no Egito tem que fazer uma publicação tem que fazer uma publicação independente. Eu duvido muito que, sabe, que os estudantes de medicina no Egito consigam fazer isso, mas é obrigatório que eles façam isso. Então, o sistema no Egito faz com que as pessoas procurem a fabricação. Eu acho que nós podemos mudar tudo isso em termos de detecção, mas também em termos de outras questões mais básicas e racionais para mudar esse panorama. E como nós podemos achar os autores envolvidos nas retratações? Há casos famosos, né? Infelizmente temos vários casos famosos, e o senhor conhece. Como editor, às vezes eu recebo um ensaio clínico de um autor que eu não o conheço, e aí eu tenho que checar o seu background. Onde eu posso verificar os backgrounds desses autores para ver se existem retratações por aí? Bom, tem uma base de dados que exatamente para que você pesquise os RCTs retratados. Eu vou colocar o nome do autor aqui, retractionwatch.com. Essa é uma base de dados que você vai achar, enfim, várias retratações. E talvez, talvez na China, por exemplo, eu
com o meu background europeu, eu tenho dificuldade em distinguir todos os nomes chineses, mas sabe, você vai acabar, esses autores acabam ficando fáceis de reconhecer. O Brasil é um país maravilhoso, mas não é um dos países mais ricos do mundo. E veja, não está acontecendo tanta fabricação de dados assim no Brasil, que o destaque mundialmente, ou seja, o Brasil, eu fiquei muito impressionado, por exemplo, com o Dr. Rodolfo. Eu trabalhei com ele, trabalhei com o Dr. Ricardo no Eurocenter. Eu fiquei impressionado em como eles trabalham duro, como eles são dedicados. Enfim, essa é a minha referência dos brasileiros. E, e nós não temos aí, enfim, mostrando o Brasil, que não é um país rico, nem tão pobre, mas, enfim. E eu não vejo isso nem na América do Sul, assim, com grande destaque, como eu mencionei em outros países aqui durante a minha apresentação. Obrigado, professor. Eu acho que eu tenho aqui uma questão aqui sobre o registro dos ensaios clínicos. O senhor falou da importância desse registro. Recentemente, no começo deste ano, nós começamos a pedir pela obrigação de um registro prospectivo e fizemos alguma pesquisa sobre isso e percebemos que há vários periódicos importantes que não pedem por esse registro prospectivo em bases de dados oficiais. O senhor não acha que isso seria importante, especialmente falando de periódicos de alta importância? Bom, olha, se você ainda não sabe que você tem que registrar o seu trial, quer dizer, que pesquisador é você? Ou seja, as pessoas sabem, não é, que tem que registrar, sabem como é que funciona. E E se o registro não está completo, peça por documentos éticos. E sempre você pode pedir pelos dados originais da pesquisa, como eu mencionei antes. E, enfim, aí daí podemos avaliar a qualidade do trabalho como um todo. E, enfim, mas tem um ditado, né? Com o registro do ensaio clínico não tem fabricação e não tem ninguém cínico. About your presentation before. E vocês querem, bom, aqui, o senhor gostaria de fazer das suas últimas palavras? Bom, muito obrigado. Eu gostaria de estar de volta no Brasil em novembro. E, e uma outra questão é que, bom, quem está me vendo agora, eu vou colocar aqui meu e-mail aqui no chat. E eu queria aqui elogiar o líder de vocês, Dr. Schmidt. Vocês têm uma excelente liderança. E aqui o meu e-mail. Fiquem à vontade para me escrever. Professor, muito obrigado. Uma oportunidade incrível, uma ótima apresentação. Nós temos aqui a nossa presidente, Maria Ângela Tardelli. Eu não sei, professora, se a senhora gostaria de falar algumas palavras para nós. Bom, só agradecer ao Dr. Ben Moll por ter aceitado o nosso convite e que nós estamos esperando pelo senhor em novembro. Bom, assim espero. Mantenhamos-nos em contato. Muito obrigado ao professor, a todos aqui presentes, a todos os participantes. Vemo-nos no outro mês, no nosso próximo webinário, no final de abril. Muito obrigado. E uma boa noite para o Brasil e um bom dia na Austrália. Muito obrigado, em nome da nossa equipe